Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Resenha Esportiva aqui dentro do Vila TV Notícias. Eu sou o Lucas Messori e vou trazer os destaques desse meio de semana que tivemos do Campeonato Carioca. Mais uma rodada aconteceu, tivemos também mais um clássico. Porém, antes da gente falar da vitória do Fluminense, eu vou começar aqui com a vitória do Flamengo, o rubro-negro que se recuperou após ter perdido para o seu rival, o Fluminense, no último fim de semana. O Flamengo ganhou de 2-1 da equipe do Audax. No fim do primeiro tempo, o Gabigol marcou o gol, né? E acabou fazendo o seu segundo gol na temporada. Aí fica aquela dúvida. Depois você comenta aí se foi na sorte, ele quis acertar o chute ali mesmo, que para mim pareceu um cruzamento. Na segunda etapa, o Flamengo conseguiu ampliar o placar, foi um gol contra do zagueiro Tomás e ainda o Hugo Sanches descontou para a equipe do Audax. Mais uma vez, a torcida ficou na bronca porque foi uma falha do zagueiro Léo Pereira, que já não é muito bem quisto pela torcida, e o técnico Paulo Souza, que ele começou num sistema defensivo com o Isla, Felipe Luiz e Léo Pereira, somente um zagueiro mesmo de função, e ao longo do jogo foi chamado de burro pela torcida. Apenas o terceiro jogo dele, será que a torcida não se precipitou um tanto? Não, mas ficou aí a crítica da torcida rubro-negra. O Flamengo volta a campo agora, domingo, à noite, 7 horas, contra a equipe do Nova Iguaçu, mando de campo rubro-negro, partida mais uma vez no estádio Raulino de Oliveira. E como eu prometi, o Fluminense, tricolor das Laranjeiras, que ganhou o seu segundo clássico consecutivo e foi muito bem. Ganhou de virada para cima do Botafogo. A equipe do Glorioso saiu na frente, como eu disse, no primeiro tempo com o Canu. Mas na segunda etapa brilhou a estrela de William Bigode, marcando aí o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, e o zagueiro Lucas Claro também fez o gol. Abel Braga, que está começando a engrenar essa equipe do Fluminense, e eu lembro aqui mais uma vez, Fluminense dos 4 é aquele que tem, entre aspas, a obrigação de começar a jogar o seu melhor futebol, porque no fim do mês, dia 22, começa a Libertadores da América para a equipe tricolor. O Fluminense que vai ter compromisso contra o Milionários da Colômbia. O primeiro jogo vai ser justamente no dia 22, lá na Colômbia, enfrentando pela fase 2 da competição. Então o Fluminense indo muito bem e conseguindo essa vitória no Campeonato Carioca e se prepara para encarar a Portuguesa. O jogo do Fluminense agora vai ser nesse domingo, porém ainda não sabemos onde será o jogo. Previamente estava marcado para ser no estádio Newton Santos. O Botafogo emitiu uma nota que vai olhar melhor esses contratos para quem ele vende os ingressos para a partida, porque justamente nesse jogo contra o Fluminense teve problemas na venda de ingressos, principalmente para a torcida do Botafogo. E o Botafogo se viu lesado nessa situação. O Fluminense ainda não disse qual o local vai ser realizada essa partida ou se será mesmo no estádio Newton Santos, porque já estava marcado antes mesmo dessa nota do Botafogo. A gente ainda aguarda. Na segunda-feira eu trago detalhes e aí você já vai saber também, né, o resultado e aonde foi a partida. Agora falando do lado derrotado da partida, né? O Botafogo perdeu a sua primeira partida na temporada, perdeu para o Fluminense pelo placar de 2-1, que culminou na demissão do técnico Anderson Moreira, que foi campeão da Série B, assumiu o time quando estava na 14ª colocação da Série B. É como a gente fala, o estadual não serve para nada? Pois é, mas demite técnico. Então, como eu falei, o Anderson agora está de volta ao mercado e o Botafogo fez uma reformulação no seu scout e na sua comissão técnica. Por exemplo, vou trazer uns nomes aqui. Começaram as mudanças do Botafogo que o John Textor quer que aconteça. E vai acontecer, é claro. O André Mazuco agora é o novo diretor de futebol. Eduardo Filan foi realocado para a integração que faz a ponte da base para o profissional. Alessandro Brito chega do Galo como novo head scout. E o Anderson Moreira, como eu falei, foi demitido. E com essa demissão do Anderson, um nome que pinta na equipe do Botafogo e também está sendo namorado pela equipe do Corinthians é o Luiz Castro, técnico português que atualmente está comandando o Al Ahly do Catar. Ele tem uma multa rescisória que não é muito alta, de apenas 6 milhões de reais. Pode ser que tenhamos um novo técnico português no futebol brasileiro e agora também no futebol carioca. Além do Paulo Souza, pode ser que Luiz Castro, que já comandou também a equipe do Porto, esteja aí vindo para o Brasil assumir a camisa do Botafogo. E falando ainda agora dentro de campo, o Botafogo volta a campo nesse domingo, mais um clássico. Dessa vez é contra o Vasco da Gama.
E atenção, o jogo será no Nordeste, vai ser lá em São Luís, no Maranhão, no estádio do Castelão, às 8 da noite pelo horário de Brasília. É o Castelão do Maranhão, porque tem um em Fortaleza, para a gente não confundir, a casa do Sampaio Corrêa. E o Vasco, que é o mandante da partida, jogou a partida lá para o Nordeste e com certeza vai encher a casa e o Vasco conseguir um bom público e uma boa renda com esse jogo. Bom, e aproveitando que eu falei do Vasco, né? A equipe Cruz Maltina que conseguiu mais uma vitória nesse campeonato carioca, o Vasco que está liderando a competição até aqui. Venceu na rodada passada a Portuguesa pelo placar de 1-0, gol do Meia Nenê. Ele que completou seu jogo de número 150 com a camisa Cruz Maltina, fez aí o tento de pênalti na segunda etapa e deu os 3 pontos para a equipe Cruz Maltina. Vou passar rapidinho aqui para você como que está o G4 do Carioca. O Vasco nesse momento tem 13, o Fluminense vem na sequência com 12, Botafogo e Flamengo 10 cada. O Botafogo leva vantagem no saldo de gols. E como eu falei, o Vasco da Gama vai mandar essa partida contra o Botafogo no Nordeste, vai até São Luís, no Maranhão, 8 da noite. É o jogo que fecha essa rodada de fim de semana, a sexta do Campeonato Carioca. E tem gente nova pintando em São Januário. O Vasco oficializou a contratação de Zé Gabriel, que veio do Internacional. O Vasco está tentando aí reformular o seu elenco, principalmente na parte defensiva. O zagueiro também pode atuar como volante e assinou por 2 anos e foi envolvido em uma troca com o Inter envolvendo o Bruno Gomes. Então o Bruno Gomes vai para o Inter e vem agora o Zé Gabriel. E apalavrado com a equipe Cruz Maltina, o Luiz Henrique foi até o CT nessa quinta-feira. O zagueiro Quinteiro, que joga no Fortaleza, também é aguardado na próxima segunda para fazer exames médicos, passar ali no exame físico e ser integrado na equipe do Vasco. Essa questão do Luiz Henrique, o Vasco está negociando com o Fortaleza pagar metade dos salários e o Tricolor pagar o outro restante. Então, mas tem aí 3 caras novas chegando na equipe do Zé Ricardo para completar a temporada, que vai ter ainda do Carioca, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos mais uma vez pela audiência, pela companhia e, claro, deixar sempre o espaço aberto para toda a nossa audiência, você comentar aí o que você achou do jogaço de bola que foi Fluminense e Botafogo e como eu cobrei. O gol do Gabigol, ele tentou mesmo? Foi de propósito ou ele quis cruzar? Deixa o seu comentário depois, não esqueça de seguir a gente aqui em todas as redes sociais. Um bom fim de semana e segunda-feira eu tô de volta. Um abraço.